Fala galera, graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, galera, hoje a gente está indo para mais uma aula. Desculpa até o horário aí que eu vou estar postando o vídeo da aula, porque no caso hoje é sábado que eu estou gravando e o combinado era na sexta-feira, no caso ontem, tá colocando a aula, tá fazendo a aula. Só que houve alguns problemas aqui e gravar as coisas de casa a gente tem que contar também com a ajuda, de certa forma, dos vizinhos, né? Rolaram alguns imprevistos, não consegui fazer, mas estou fazendo aqui no dia de hoje. Então, você que vai estar assistindo o vídeo hoje, sábado, dia 31 de 10 de 2020. Essa aula foi gravada agora de manhã, né? E aproveitando já, parabéns para todos aqueles que são frutos do movimento do advento da Reforma Protestante. E uma data muito especial, né? Bem lembrada por bastante gente, porém esquecida pela maioria. É uma data que nos traz uma reflexão, né? Que nos traz um pensamento sobre aquilo que houve no passado. Será que com o passar do tempo voltou a se instalar no nosso tempo? Será que a igreja na época de Lutero foi de uma forma, e será que no nosso tempo ela está sendo parecida ou ela está completamente diferente? Então essas reflexões todo dia 31 do 10, é bem interessante a gente parar, pensar tudo direitinho. Então, parabéns para todos aqueles que são de linha protestantes e que a gente tem uma missão ainda a cumprir e um caminho a continuar traçando. Então, nós vamos, na aula de hoje, para a gente não se alongar muito, nós vamos dar continuidade sobre a viagem para a Geórgia, que na semana passada eu cheguei a falar um pouco, porém faltou algumas coisas para a gente poder ainda terminar sobre esse assunto, para na próxima aula a gente começar sobre os acontecimentos que levaram Wesley àquele dia muito importante, o dia 24 de maio, se não me falha a memória, 1734. Eu acho que não sei, me falhou a memória agora, mas vou estar colocando certinho na descrição. Então, na semana passada, sobre a questão da viagem da Geórgia, nós conversamos e falamos sobre a ida, né? A partir do momento que eles embarcam no navio, em direção à Nova Inglaterra, em direção a um novo continente. Nós falamos também que essa viagem ela foi muito importante, porque John Wesley conhece os morávios nessa viagem, que é um grupo de irmãos, né, que nós já falamos dele já algumas vezes, que tem uma importância muito grande na vida de John Wesley, porque os morávios eles tinham uma adoração, nós podemos dizer, mais leve, eles tinham uma adoração mais tranquila. E isso era algo que ia de encontro à forma que John Wesley levava o evangelho, na forma ali mais anglicana, mais pesada, mais maçante, mais, vamos dizer assim, formal, mas em excesso, né? Num certo exagero. E John Wesley ainda estava cheio de questionamentos sobre ele mesmo, sobre a sua fé. E essa viagem, esse episódio, é usado para reforçar mais ainda esse tipo de questionamento. John Wesley ele conhece algumas pessoas ali que vão ser importantíssimas na sua vida. Tem um momento da tempestade onde o mastro central do navio ele quebra. Então, John Wesley fica num certo desespero, ele, os ingleses e os outros povos que estavam ali dentro. Mas ele consegue olhar para um grupo de homens, mulheres e crianças que, enquanto o navio era jogado para de um lado para o outro, eles continuavam adorando a Deus, eles continuavam louvando, eles tinham uma confiança que até as crianças não tinham medo da morte.
E John Wesley ele fica um pouco abismado com aquela situação, ele fica assustado. E ele conhece algumas pessoas dentro daquele navio que são importantíssimas para ele. E nós vemos também que John Wesley conhece um homem chamado Spangenberg. E esse homem ele foi importantíssimo na vida de John Wesley, porque John Wesley começa a pedir alguns conselhos para ele. E ele fica naquela coisa, querendo saber, poxa, será que eu sou convertido? Será que eu não sou convertido? E Spangenberg faz algumas perguntas para John Wesley, por exemplo, o Espírito de Deus testemunha a seu espírito que você é filho de Deus? John Wesley responde, eu não sei responder. Você conhece Jesus Cristo? John Wesley responde, eu o conheço. Ele é o Salvador do mundo. Mas você sabe que ele o salvou? E Wesley responde, eu espero que ele tenha morrido para me salvar. E Spangenberg ele faz uma outra pergunta para John Wesley. Você conhece a si mesmo? John Wesley responde, conheço, mas temo que tenha sido palavras em vão. Então a gente consegue ver nessas respostas de John Wesley que era um homem com muitas dúvidas, que era um homem com muito questionamento. Ele fazia a obra de Deus, ele estava ali presente, ele estava ali firme na obra de Deus, porém com vários questionamentos. Ele fazia a obra, porém ele não tinha certeza da sua salvação. Ele poderia ter, podemos dizer que o Wesley tinha aquela ideia de quanto mais ele fazia, mais graça ele alcançava. Quanto mais ele fazia, mais favor de Deus ele alcançava. Wesley não tinha ainda entendido na sua essência que a salvação ele é pela graça. A salvação é pela graça de Deus. E é algo que, falando de John Wesley, a gente também chega, né? Volta um pouquinho atrás e volta na questão da reforma, que Lutero ele tinha um sentimento parecido. Lutero ele fazia as coisas e acreditava que por muito fazer ele seria justificado, que por muito fazer ele alcançaria a graça de Deus. Mas um belo dia, ao se deparar com o texto de Romanos 1,17, ele entende que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E aquilo abre a mente dele. Então é preciso na vida tanto de Lutero quanto de John Wesley uma experiência específica. Precisa de algo, de um marco zero, né? Podemos dizer assim, na vida desses homens. E nós podemos pegar e trazer para nossas vidas que nós também precisamos desse marco zero. Que a gente pode estar nesse momento vivendo e acreditando que quanto mais nós fazemos, mais graça nós estamos alcançando. Que quanto mais eu faço, quanto mais congresso eu faço, quanto mais situações na rua eu faço, quanto mais situações na igreja eu faço, mais graça de Deus eu estou alcançando. Quando, na verdade, a graça de Deus nós já alcançamos. E Ele nos alcançou. Não é a ideia de eu faço para ser salvo. Nós precisamos ter em mente a ideia de nós fazemos porque nós já somos salvos. E isso muda muita coisa relacionada ao Evangelho. Essa é a forma mais limpa do Evangelho. Essa é a forma mais fiel. Essa é a forma mais firme de se viver e de se tratar toda a dinâmica do Evangelho. Então, você que está assistindo, independente do horário, você precisa ter algo em mente. Né? Nós precisamos ter algo em mente. Nós precisamos fazer, sim, mas porque nós amamos a Cristo, porque nós amamos a Deus, porque nós já somos salvos. Então, se você, nesse momento, tem a ideia de que quanto mais eu faço, eu estou sendo salvo. Para, relaxa, dá uma tranquilizada e entenda que você não consegue se justificar. Eu não consigo me justificar. A justiça que nós recebemos, ela vem por meio da fé. Então, John Wesley ele começa a ter essa ideia. Ele começa a ter os seus olhos abertos através de algumas pessoas. Deus coloca algumas pessoas na sua vida para poder auxiliar John Wesley nessas situações.
E aqui nós vamos dar continuidade ao assunto. E aqui no slide de número 3, vamos ver que John Wesley pregava incansavelmente. Ele permaneceu super atarefado em sua missão na Geórgia. Ele incansavelmente pregava as Escrituras, organizava reuniões de oração, ensinava as crianças. John Wesley chega na Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos, ainda colônia, e ele já começa pregando, ele já começa fazendo todo o trabalho. E junto com um amigo chamado Delamonte, que também é um homem importantíssimo nessa obra, na missão à Geórgia. E esse homem, ele começa a trabalhar e a fazer um trabalho excelente junto com John Wesley. Delamonte, ele tinha uma ideia e um público mais específico. Ele ensinava crianças, ele ensinava jovens. Então, tinham muitos jovens órfãos, né? Muitas crianças órfãs. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, eles não tinham noção nenhuma dentro de nenhum conhecimento acadêmico, podemos dizer assim. E ele se propõe a sempre estar ali ensinando aquelas crianças. Se propõe a estar ali ajudando, se propõe a estar ali ensinando, e com uma regularidade, para essas crianças terem a ideia de que eles precisavam aprender, eles estavam conhecendo algo novo. E Delamonte, ele tem esse papel importantíssimo junto a essa missão. E John Wesley também ensinava as crianças. Só que Delamonte, ele era mais voltado para esse grupo. Né? E eu consigo enxergar nessa dinâmica entre Wesley e Delamonte que eles tinham ali uma organização. É o povo metodista. É um povo organizado. Um povo muito metódico. Um povo que organiza suas tarefas, tudo direitinho, né? Cada um dentro do seu papel, cada um dentro daquilo que era para fazer. Então, é muito importante, né? essa dinâmica que o povo metodista levava, que muitos ainda levam até hoje, de ser tudo bem organizado. Então, existe um episódio, né, que eu achei interessante destacar, é que alguns dos garotos da escola de Delamotte estavam inclinados a desprezar aqueles que não tinham sapatos ou meias. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Tinham os alunos, né, a classe de estudo. Alguns meninos estavam bem vestidos, né, com seus sapatos, suas roupas, tudo direitinho. Outros meninos não tinham sapato. Outros meninos não tinham a meia para poder, nem para poder ir só de meia. Eles iam descalços. E esses garotos que tinham ali a sua vestimenta, podemos dizer assim, completa, desculpa o fogos aí que vai ficar no fundo, mas época de eleição, a gente está vivendo isso, é complicado demais. Enfim. Então, esses meninos, eles tinham essa tendência a desprezar aqueles que não tinham sapato. E é uma coisa simples. E eu me deparando com essa situação, eu vejo que é uma situação boba, e adolescente é complicado demais, a gente sabe como é que funciona. Quem é adolescente pode não assumir, mas para quem já passou da adolescência, a gente precisa assumir que adolescente é uma galera complicada. Tem a questão da brincadeira, né, da zoação e tudo mais. E eles ficavam desprezando. Podemos até conjecturar que eles ficavam, você não tem sapato, eu tenho sapato. Você não é para estar aqui porque você não tem sapato. Eu tenho sapato, eu estou bem vestido, estou bonito, tudo mais. E John Wesley, ele fica sabendo dessa situação. E John Wesley, ele vai até um dia a esse trabalho para dar aula descalço. E essa atitude de John Wesley me falou muito ao meu coração. Porque às vezes a gente, como igreja, a gente quer deixar tudo organizado dentro da nossa caixinha de ideias. Tem que ser dessa forma. Tem que ser desse jeito. E John Wesley, mesmo sendo um cara metódico demais, o pai do metodismo, ele conseguia viver de uma maneira
aonde fica claro a multiforme graça, da forma múltipla que Deus trabalha. E você pode pensar, poxa, mas era só um ato de andar descalço. O que que isso pode mostrar? O que que isso pode falar demais? O que eu entendo dessa situação é que John Wesley, naquele momento, estava sendo um exemplo de uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. E isso também é o Evangelho. Nós precisamos ter essa ideia. O fato da gente ter tudo organizado na nossa vida, o fato da gente ter tudo bem organizado na nossa casa, o fato da gente ter tudo bem organizado na nossa igreja, o fato da gente ter tudo bem organizado no nosso ministério, em algum momento pode travar a gente na ideia de que outras pessoas não têm. E se a gente se deparar com essas pessoas que não têm, não é mal nenhum da gente descer um pouquinho daquela pessoa se sentir incluída. Ou se você tem, a pessoa tiver condição, ajudar. Poxa, você não tem um sapato? Pô, toma aqui um sapato. Diferente de outras situações que nós vemos, né, acontecendo, de, sei lá, eu já vi conversando com um amigo meu, ele falando que lá na igreja eu não posso ir de chinelo. O cara gosta de andar de chinelo, calça, camisa. Já me ofereceram um sapato. Né? Você toma um sapato aqui de presente que você pode não ter. A gente compra um sapato para você. Já é uma parada completamente diferente. Então a gente precisa ter essa divisão de ideias. O Wesley é esse exemplo para mim, dentro desse episódio. De um cara que queria incluir as pessoas. E o que a gente não pode fazer nas nossas igrejas, irmãos e irmãs, é excluir as pessoas. Mas eu digo não excluir as pessoas nesse sentido de, eu tenho dinheiro, a pessoa não tem. Tem alguns lugares que é a realidade. A pessoa é negra e é uma realidade muito triste, porque a questão do racismo ela existe sim em algumas igrejas. E isso é triste demais, porque, cara, Deus criou todo mundo, independente de cor, de pele, né, de tonalidade de pele, é criatura de Deus, o Senhor formou. Então eu fico pensando assim, meu Deus do céu, cara, que mente atrasada a gente, né, discutir isso como um problema. Não porque a gente deve ignorar, mas porque isso ainda é um problema. Entendeu? Você imagina ali, naquela situação, John Wesley dentro daquele contexto, com uma condição melhor do que muitas pessoas. O cara chega descalço, porque tinha criança que não tinha sapato nenhum. E o cara ele conseguiu entender que ele precisa descer, chegar no mesmo nível, passar para aquelas pessoas o sentimento de inclusão, né? Poxa, nós fomos incluídos nessa situação, então isso é maravilhoso. Irmãos e irmãs, a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa ter a ideia de que a gente precisa incluir as pessoas, a igreja, e não excluir as pessoas do corpo de Cristo. Qual é o problema de um dia você chegar na sua igreja e ver que algum jovem está descalço porque não tem um bom sapato ou não tem um chinelo e você ficar descalço para aquela pessoa se sentir incluída? Então, principalmente a questão de liderança, você dá um exemplo muito grande. Eu sei de um episódio de uma determinada igreja que tinha um rapaz que falou que não queria ir para o culto jovem porque ele não tinha tênis. Puxa, eu só tenho chinelo. E o líder de jovem dessa igreja organizou com a galera que estava ali sempre presente, falava, ninguém vem de sapato, ninguém vem de tênis, vai vir geral de chinelo. Por quê? Porque fulano está falando que não quer vir porque ele não tem tênis. Então, usa chinelo também. Só que o triste é que algumas pessoas viram isso com maus olhos. De chegar e falar, não, aqui na igreja não pode, casa do Senhor você não pode entrar de chinelo.
Engraçado que a Bíblia fala, né? Quando entrar na presença do Senhor, tira a sandália dos seus pés, entrar descalço. Mas é uma outra coisa. Isso é um assunto que dá muito tempo. Mas não é o foco do nosso estudo. Então, nós vemos nesse exemplo o quanto que John Wesley nos ensina. E nós precisamos parar para pensar o quanto que nós precisamos aprender com essa situação. E no dia 22 de dezembro de 1737, John Wesley foi a bordo do navio em direção à Inglaterra. Acontecem várias coisas ali na Geórgia e nos arredores, os lugares que John Wesley passou. Existe um episódio de John Wesley também conhecer uma menina chamada Sofia. Só que esse assunto especificamente eu vou falar numa outra aula, né, que eu separei, uma outra aula, somente para contar a vida amorosa de John Wesley. A sua visão sobre casamento, que ela vai mudando com o tempo. Então, vai ser uma aula interessante também para a gente conversar bastante. Vai ser um negócio bem legal para a gente poder trocar uma ideia. Então, ele vai embora, né? Ele entra no navio para voltar para sua terra natal no dia 22 de dezembro, a bordo do navio Samuel, do capitão Terce, com destino à Inglaterra. Havia cerca de 20 almas a bordo. Todos receberam os conselhos de Wesley carinhosamente. Ele se sentiu estranhamente relutante ao falar para eles a princípio, e ao mesmo sucedeu em meio aos marinheiros por diversos dias, pretendendo fazer assim sem se sentir capaz. Por fim, tomou coragem e falou para todos a bordo. Nesse trajeto de volta, John Wesley estava com muitos questionamentos na sua cabeça já. Ele já estava meio que revoltado de, meu Deus do céu, eu não me sinto salvo. Aquela experiência da viagem de ida ainda estava ecoando muito no seu coração. E nós vamos ver que no dia 1º de fevereiro de 1738, John Wesley desembarca na Inglaterra. No dia seguinte, ele foi claramente convencido de sua descrença. Ele não tinha fé em Cristo que o preservaria do medo. Ele ainda se perturbava com medo da morte. O episódio da tempestade na ida para a Nova Inglaterra, né, para a Geórgia, mexeu muito com a vida de John Wesley. E ali ele ficou com muito medo de morrer. E esse medo ainda estava no seu coração. Ele ainda sentia bastante medo. E ele ficava ali com aquele pensamento em sua mente. Aquele pensamento ainda estava martelando muito na sua cabeça. John Wesley estava convencido da sua descrença. John Wesley estava convencido de que ele não cria em Deus o suficiente para viver sem medo da morte. E outra coisa também que a gente nota nessa experiência pós viagem para a Geórgia, né, já na sua volta para casa, o Wesley mostrava sua fé por meio das obras, dando todos os seus bens aos pobres e seguindo a caridade. Ele chega a afirmar: e se o evangelho não é verdadeiro, se todo o seu zelo e sofrimento tivesse sido em vão, eu fui para a América para converter os índios, porém, quem deverá me converter? John Wesley tinha essa questão em mente que martelava no seu pensamento. Eu fui para a missão, eu fui evangelizar outros povos, eu fui falar de Cristo para outros povos, eu fui para ser usado como instrumento para outras pessoas se converterem. Porém, quem me converterá? Wesley não se sentia salvo. John Wesley se sentia perdido. Um ministro fiel à obra, bem firme dentro das coisas que ele fazia para a obra do Senhor, porém não se sentia salvo. John Wesley ele encerra seu diário na Geórgia com aquele doloroso sumário das lições de sua missão. Faz 2 anos e quase 4 meses desde que eu deixei minha região nativa para ensinar os índios na Geórgia a natureza do cristianismo. Mas o que eu mesmo tenho aprendido nesse meio tempo?
porque o que eu menos supus de tudo, eu, que fui para a América para converter outros, nunca fui convertido de Deus. Wesley acreditava que sua missão na América tinha sido em vão. Ele tinha isso em mente. Poxa, eu fui para converter outras pessoas, mas nem eu mesmo sou convertido a Deus. Nem eu mesmo me rendi completamente ao Senhor. E John Wesley ele acreditava que a sua missão para a Geórgia tinha sido em vão. Só que mais à frente, George Whitefield dá o seguinte testemunho do que ele viu na Geórgia. O bem que o senhor John Wesley tem feito na América é inexplicável. Seu nome é muito precioso em meio ao povo, e ele colocou o alicerce que eu espero que nem homem nem demônios possam alguma vez ser capazes de estremecer. Ó, que eu possa segui-lo como ele tem seguido aqui. O parecer de John Wesley, na verdade, o parecer de John Wesley dele mesmo, era de que ele não era convertido. John Wesley não se sentia digno e não se sentia uma pessoa realmente convertida ao Senhor. Só que esse parecer do George Whitefield mostra que John Wesley deixa um legado por onde ele passou. Só que o grande problema de Wesley não era com os outros, o grande problema de Wesley era com ele mesmo. Pergunta do seu amigo Spangenberg: você conhece a si mesmo? Aquela resposta fala muito do seu conflito dentro da sua mente. E quantos de nós já nos sentimos assim? Quantos de nós já não nos sentimos dessa forma? E aqui também tem barulho de moto, complicado de ficar, desculpa. Então, quantos de nós já nos sentimos assim, perdidos? Nossa, eu prego, faço isso, eu dou aula, eu vou evangelizar, e eu me sinto vazio, eu me sinto longe de Deus e tudo mais. A gente precisa de uma experiência diferente com o Senhor. Talvez o dia do seu coração ficar estranhamente aquecido está chegando. Talvez o dia do seu coração ter ficado estranhamente aquecido já foi há anos atrás. E a nossa ideia, o nosso objetivo com esse estudo é que Deus venha aquecer os nossos corações. Que a gente venha aprender mais dele. Que a gente venha aprender mais de Deus. E nós necessitamos muito no nosso tempo de ter um derramamento diferente do Espírito Santo. Que comece por você e que comece por mim. E que os nossos corações venham ser estranhamente aquecidos através do fogo do Espírito. E a gente possa ser usado como instrumento para transformar essa nação. Que a gente vive, que a gente fala que está ruim, e a igreja precisa dar uma resposta. E a igreja somos nós. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua paciência de ficar até o final. Desculpa pelos barulhos externos, né? Tem coisa que a gente não consegue controlar quando a gente está gravando aula em casa e tudo mais. Mas eu quero que você foque nas ideias que foram passadas, né? E que o Senhor fale mais ao coração de cada um. Compartilha com seus amigos, com a galera da sua igreja, o pessoal poder se inscrever aqui no canal da JMI do Distrito Rio Grande do Rio. Nosso estudo chegou mais ou menos na metade pela quantidade de aulas. Então, a gente ainda tem até dezembro. Provavelmente, pelo que eu contei, a gente deve entrar em janeiro dentro desse estudo. E, por favor, ouça as aulas, né? Assista às aulas com o coração aberto. Deixa Deus falar ao seu coração. E passe para outras pessoas. Porque, às vezes, para você pode ser uma coisa boba. Mas, para outras pessoas, aquilo que você está passando, um vídeo que você está passando, uma mensagem que você está passando, é uma ferramenta que Deus está usando naquele momento para falar algo muito forte e muito poderoso com a pessoa que estará recebendo. Valeu, galera? Então, tamo junto, vamos com tudo e até semana que vem. Valeu.